Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu aqui de novo para falar com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leonel, sou advogado, especialista em direito público e em licitações e contratos. Estou usando o canal para compartilhar com vocês um pouco da experiência prática na atuação dessa área, principalmente com ênfase em licitações, a participação de licitação, o processo licitatório, que eu sei que é um assunto muito questionado e de muito interesse para muita gente. E hoje eu vim falar com vocês sobre 5 pontos da participação do empresário, da empresa, nas licitações. Eu já falei para vocês que é uma grande oportunidade vender para o Estado. O volume de compra do Estado é muito grande, principalmente se comparado com outros compradores. Então, uma pessoa física que entra na sua loja para comprar, o volume é completamente diferente se um órgão público está comprando de você, está comprando seu produto. Até porque tem que atender ali uma coletividade. E eu separei esses 5 pontos, então, de atenção, em que a partir do momento que o empresário, a empresa decide participar de uma licitação, tem que tomar muito cuidado. O primeiro, eu vou falar sobre a regularidade fiscal. O que é a regularidade fiscal? A lei de licitações, ela prevê que a empresa, para participar da licitação, ela tem que estar regular com o fisco, tanto o federal, o estadual, o municipal. Ou seja, todos aqueles impostos devidos pela empresa têm que estar em dia. A partir disso, a empresa vai conseguir emitir uma certidão negativa de débitos com cada uma dessas fazendas da sua sede, do seu domicílio. Além dessas 3, federal, municipal e estadual, tem ainda uma certidão negativa de débitos trabalhistas e a certidão de regularidade do FGTS, que segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, a empresa, para participar de licitação, ela tem que estar com essas certidões válidas. A lei de licitações até me permite que eu dispense essa documentação em todo ou em parte, só que eu não vou arriscar. Além do mais, a previsão da regularidade perante o FGTS é uma previsão constitucional, então eu não posso dispensar ela de forma alguma. Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui, de atenção, é o objeto social da empresa. Por uma questão óbvia, ora, se eu abro uma empresa, que eu coloco lá no contrato social, no famoso KNAI, que vai ser uma empresa para comercializar móveis, eu não posso, teoricamente, legalmente, vender carne, vender produtos de papelaria. Então eu tenho que fazer essas previsões. Ainda que lá no seu comércio, você abriu uma loja de móveis lá, abriu a empresa, constituiu, e aí você começa a vender papel A4. Todo mundo que for entrar lá para comprar o papel A4 não vai te perguntar, deixa eu ver seu contrato social aí para ver se você pode vender esse papel A4. Agora na administração acontece isso. Essa documentação ela é verificada, tanto pelo órgão quanto pelos seus concorrentes, pelos outros participantes. E isso é, inclusive, motivo de inabilitação. Um terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é a questão da capacidade técnica. A lei de licitações permite ao órgão licitante que ele exija uma comprovação de capacidade técnica prévia da empresa. Como que acontece isso na maioria dos casos? Através de atestados. Então, por exemplo, você vai vender os móveis, vendeu o móvel para uma empresa, mesas e cadeiras, e aí você vai lá e pega um atestado, olha, no dia tal a empresa forneceu tantos móveis, com a qualidade conforme foi solicitado, entregou em dia. Então são esses atestados. O que eu oriento a fazer? Teve o interesse em começar a praticar vendas para órgãos públicos, através de licitações, todas as vendas que você fizer fora disso, pega o atestado. Pede uma certidão, fala, olha, atesta aqui para mim, certifica aqui que eu entreguei o móvel conforme você solicitou, com essas características. Inclusive, quanto mais específico, melhor, porque estão pedindo atestados com muita especificidade. Antigamente era aqueles geral, compra de móveis. Hoje em dia isso não está sendo aceito mais. Bom, o quarto ponto que eu quero falar para vocês é a correta representação da empresa. O que eu já vi acontecer? No edital prevê lá a carta de credenciamento e a procuração. Então eu não estou no quadro societário da empresa, não assino pela empresa, não sou representante legal da empresa, mas vou com a documentação. Para que eu possa falar em nome da empresa, ou seja, intentar recurso, dar lance, fazer impugnação de outra empresa, praticar os atos ali na sessão em nome da empresa, eu tenho que estar legalmente constituído a representá-la.
Então eu tenho que, por exemplo, estar munido de uma procuração. E quem vai assinar essa procuração é o representante legal da empresa. É uma pessoa com forças para isso. Então, por exemplo, no contrato social, vai ter que atestar que aquela pessoa que assinou a procuração responde por aquela empresa, representa aquela empresa. Senão, não vai ter validade. E com isso, a empresa fica sem voz na sessão. Então, você imagina, não vai dar lance num pregão. Perdeu, porque qualquer um vai cobrir o seu lance. Então, é muito importante se atentar para isso, a representação correta da empresa. E o último ponto, o quinto ponto que eu quero trazer aqui para vocês, é de uma forma geral, prestar bastante atenção em todas as cláusulas do edital, todas as exigências do edital. Porque aqui eu passei uma visão geral para vocês. Isso aqui basicamente não muda. Toda licitação vai ter essas exigências. A comprovação da regularidade fiscal, a capacidade técnica. Só que existem licitações que vão ter, esses documentos vão ser acrescidos de outros. Então, por exemplo, uma licença ambiental, se for uma comercialização de derivados de petróleo, um registro na ANP, etc. Então, a depender do tipo de objeto que é aquela licitação, o tipo de serviço que você presta, procure junto aos órgãos o que mais de autorização, de certificação você tem que ter. Então, um alvará de funcionamento específico, algo desse tipo. É muito importante. E para isso, uma assessoria especializada em licitação, para fazer esse acompanhamento junto com você, já tem esse conhecimento prévio, é muito importante e vai te ajudar bastante. Talvez você pense que é um custo no começo, só que vai te trazer muitos benefícios e evitar vários prejuízos em ser desclassificado, inabilitado das competições.